Beleza. Eu vou trazer um vencedor aqui, mesa. Um grande vencedor até agora, sem dúvida nenhuma, foi o Boston Celtics. Por que eu vou falar eles primeiro? Eu começaria com eles também. Pra mim, são os vencedores da Free Agency até agora. 2 times foram pra final da NBA, mesa. Boston Celtics é um deles. E Boston Celtics, obviamente, não ganhou a final da NBA. A gente viu que tinha alguns problemas ali. E sem prejudicar nem um pouco a profundidade deles, eles conseguiram trazer Malcolm Brogdon. Óbvio, também gosto deles terem assinado ali o Gallinari, acho que ele pode contribuir com um veterano que arremessa bem, que pode passar a quadra, etc e tal, mas eles terem conseguido trazer o Malcolm Brogdon, que é algo que eles precisavam muito, é um cara que pode criar muito bem, cuidar bem da bola, que são coisas que eles precisavam, é mais um jogador que é bom na defesa, então eles têm essa característica, né, de sempre estar em quadra caras que não são uma debilidade na defesa, então é um time sem buracos, né? Eu acho que o Malcolm Brogdon continua entregando essa identidade, e eles não perderam nenhum dos 7, 8 principais jogadores da rotação deles nessa troca, deram somente um pique de primeira rodada, mais o Daniel Theis, Aaron Nesmith, então, e aí foi algumas outras coisas. Foi Stalkas, foi pra bater salário. O resto Juan foi pra bater Morgan salário. e tal. Foi 5 jogadores. A maioria para bater salário. Os principais foram Theis e Nesmith, que a gente viu na hora que chegava, na hora que importava nos playoffs, esses caras não entravam em quadra. E conseguiram pegar o Malcolm Brogdon, que eu acho que... Cara, o Brogdon tem potencial para ser titular do time. A grande questão do Brogdon, óbvio, é a saúde. Por isso que ele acabou sendo um cara tão barato. O mercado de point guard foi ficando cada vez menor. E eu até cheguei a comentar isso no Twitter, do tipo, cara, dane-se o Kyrie, o Lakers deveria pegar o Malcolm Brogdon, porque tá muito barato. Pegar o Brogdon agora deve estar muito barato. Eu tuitei isso, 1 hora depois saiu um negócio baratíssimo do Brogdon. E um grande achado aí pro Boston Celtics. Acho que eles resolvem um grande problema que eles tiveram nos playoffs. É um cara que consegue criar o próprio arremesso, consegue pontuar. Faltou... Porque eu não sei se ele vai ser titular ou não, mas independente se ele é titular ou não, é mais um cara que consegue te entregar 15 pontos assim, tranquilo. O Brogdon te entrega 15, 20 pontos tranquilo, com uma boa eficiência, e é um cara que cuida bem da bola e tem a defesa. Então acho que é algo que eles precisavam muito, uma excelente troca do Boston Celtics, que é um time que obviamente já está pronto para disputar o título, quase, faltou 2 vitórias para eles serem campeões, e agora eles trazem um grande, grande reforço a um preço baixíssimo mesmo. Cara, por que eu colocaria, eu também abriria o programa falando de vencedores com o Boston Celtics? Porque eu acho que essas 2 movimentações, a troca pelo Brogdon e a contratação do Gallinari, claro, num grau menor, mas também, de certa forma, contribuindo para isso, são as movimentações que mais impactam a disputa por título. O Boston era um finalista e, putz, chegou na final contra um time mais experiente como o Golden State, o banco sumiu, os caras mais jovens não conseguiram, tiveram mais dificuldade para criar arremesso. A gente viu, falou bastante sobre isso na época no Bandejão. Então, e também nas lives aqui na Firmeza. Então, eu vejo o Boston, mesmo com essas características assim, com um banco jovem, chegou na final da NBA. Então, eles foram pro jogo 6 contra o Golden State Warriors. Então, não dá pra dizer que eles estavam longe do título. Não, eles estiveram muito perto de serem campeões. 2 vitórias, no caso. Isso, 2 vitórias do título. O que acontece com esse Boston? Ele não perde nenhum dos seus caras de rotação, como você falou. Quais os caras foram mais usados nos playoffs? Você não perdeu nenhum desses. Então, exatamente o mesmo time que estava disputando lá com o Golden State Warriors continua no elenco. Porém, você faz 2 contratações, vou falar primeiro da do Brogdon, mas 2 contratações que trazem coisas que ajudam o seu time no longo prazo. A contratação do Brogdon eu acho um golaço. O preço baixo, né? Você dá um first, né? Uma escolha de primeira rodada. O Nesmith, que foi uma escolha de primeira rodada há 2 anos. O Theis, que é um pivô reserva. É um free agent, assim, que você pega barato. Último ano. Não, mas você não tá gastando. Você substitui ele tranquilamente. E um bando de contratinhos. Eu não vou criticar o Pacers, porque eu tenho certeza que o Pacers não... Não tinha mercado. Então, o Brogdon tava facinho, ele provavelmente viu todas as propostas que chegaram, falou, tá,
um pique de primeira rodada ruim, o Nesmith, que foi o 14º. Talvez no deadline eles tivessem conseguido algo melhor. Porque o Brogdon tem 3 anos de contrato. Mas Mas isso não encaixa com a timeline do Pacers, que é de tank. Então, você indo até o trade deadline, você... Não, digo no deadline que passou. Porque eles já não queriam nada. Tá. Não. Isso aí já não... Talvez... Isso. Não, mas agora agora não importa. A gente tá isso. olhando pra agora. Agora esse era o preço. O que pintou era isso. Então, Pacers, beleza. E Boston, ótimo. Porque não abre mão da sua rotação. Eu achei que o Pacers nessa poderia até ter conseguido um Grant Williams aí, se chorasse muito. Por quê? Porque eu acho que o Brogdon, ele é perfeito pro Boston, cara. Claro, questões físicas, isso aí é o que incomodou ele a carreira inteira. Ao mesmo tempo, ele tem um contrato de 22 milhões que não é nenhum... você não tá pagando 45, você tá pagando 22. E se o Brogdon se quebra, o Boston ainda assim é competitivo, como foi no ano passado. Então eu acho que vale gastar pouco por esse upside. E no melhor dos cenários, o Brogdon traz tudo que o Boston precisa. Você traz... Finalmente também um time, né, que contrata o Brogdon e não depende da saúde do Brogdon. Que é isso, tudo bem se ele não tiver. Você consegue... Você consegue passar dos 2 primeiros rounds sem o Brogdon. Não, você já fez isso, né? Exato. Não dá pra ler o futuro, mas, tipo, sim. Seu time já é competitivo o suficiente, até inclusive pra você, durante a temporada regular, tira o Brogdon de back-to-back, não vai passar de 32 minutos nenhum jogo e pronto, sabe? O Brogdon traz tudo que o Boston... Não tudo que o Boston precisa, mas muitas coisas que agregam. Defensivamente, é o que você falou, ele é um armador alto. Ele não é o mais rápido, não, mas... Ele é um bom defensor e ele tem tamanho e ele enquadra. Com ele enquadra, o Boston continua tendo a mesma característica dele, que é ter uma equipe sem buracos. Não tem o Kemba Walker pra você olhar pra ele e caçar. A gente viu nos playoffs os caras caçando o Jaylen Brown, que é um bom defensor. Por quê? Porque não tinha outra opção. Então você tinha que caçar alguém, escolhiam, sei lá, o Jaylen Brown, que era o menos bom, né, dos defensores. O Brogdon, ele defensivamente contribui, ele consegue trocar, ele não vai ser um alvo na defesa, pega rebote, então gosto muito. E no ataque o Brogdon ele é muito versátil, né? Ele é o típico combo guard, só que ele é o combo guard do bem, que ele joga, ele faz bem a função de organizar o time e faz bem a função de jogar sem a bola, de receber, arremessar. Então, é um cara que tem um QI alto de basquete, é um cara que acho que não vai ter ego, porque uma das coisas muito positivas do Boston esse ano foi a coletividade, né? Foi a equipe ter todo mundo comprado o discurso do Ime. Eu acho que o Brogdon, até pela fase que tá na carreira, eu ouvi isso num podcast, pelo preço, né? Porque ele deve estar se olhando e falando, mano, eu tô valendo o pique, sei lá, 25 e o Nesmith, é isso? Então ele já chega mais humilde. Então eu gosto muito do que o Boston fez, eu acho que isso aumenta as chances de título. E falar rapidinho do Gallinari... Cara, esse era um veterano que o Boston precisava no banco no ano passado. No ano passado, não. Nas finais que acabaram de acontecer. A bola do Grant Williams não caía mais de jeito... O Grant Williams não estava conseguindo contribuir. Isso. Pô, você desse, sei lá, uns 15 minutinhos de Galo, Gallinari... às vezes, se é o dia certo, ele mete. E aí, é o que a gente fala. Imagina o jogo 4, que é o que o Curry... Pô, talvez umas 2 bolinhas de 3 na hora certa a mais, o título estivesse com o Boston. Então, Boston sofreu muito por esse banco inexperiente e... ineficaz, que pipocou. Inconstante. O banco que sentiu. O banco, sentiu. O banco sentiu a pressão do momento. Eles normalmente teriam produzido muito mais do que o que produziram. Até como tinham produzido, Derrick White. Exato. Eu acho que o Boston ficou, só pra encerrar, Boston tá um time muito mais profundo e já era uma equipe finalista de NBA. Então, por isso que eu digo que eu ponho o Boston como talvez o grande vencedor da Free Agency até agora, porque essa foi a equipe que ficou mais perto do troféu entre todas as outras que se movimentaram.